Bom, tudo começou com um projeto de faculdade de comunicação integrada, que eu precisava criar um kit. Eu tinha uma agência de publicidade na época, eu precisava criar um kit de mídia, e dos itens que a gente já tinha na empresa era um desenho de uma moeda. E eu falei, por que não produzir essas peças, né, essa moeda, colocar no kit? Eu precisava entregar esse kit de uma forma física, e aí eu comecei a procurar uma forma de produzir essas peças. A moeda do Exército, ela foi consequência dessa busca, porque daí eu descobri aonde fazer essas moedas e tive que convencer meu pai convencer ele de também me ajudar a produzir essas peças, porque elas não eram tão baratas, digamos assim. Eu precisei do investimento da parte dele. E aí ele falou, então faz uma para mim, e aí a gente faz as duas juntas, né? E foi o que aconteceu. Aí surgiu as duas primeiras moedas, que é a moeda da Token, né? Uma moeda da agência, ela tem um selo, tem um símbolo da marca, e a moeda do Exército. Eu já vinha de uma chamada de atenção da minha esposa que eu estava gastando R$5.000 para fazer essas duas moedas. E a gente estava no processo de mandar minha filha para o exterior, e a gente estava gastando um bocado. Bom, o design dessas duas moedas foi eu que fiz. A moeda da Token, a gente já tinha um selo, é um selo que falava da época de criação, o que a gente faz e tudo. E eu aproveitei esse desenho, que já estava em formato de moeda, para produzir a peça. O verso tem só a logo, então ela é bem simples. Já a moeda do Exército, eu pedi algumas orientações para o meu pai. Então ele falou, tem que ter braço forte mão amiga, tem que ter o símbolo do Exército, o símbolo dos Guararapes. E aí a gente fez junto, e eu acho que foi legal esse projeto da moeda do Exército, que a gente já fez algo diferente, que foi o banho duplo. Então a borda dela tem um níquel brilho, tem alguns textos já com níquel brilho também, um ouro envelhecido, que já é um produto, né, com um valor agregado mais alto. Então ela foi bem, digamos assim, foi uma das primeiras já com um nível bem alto de qualidade e detalhe. Olha, quando a gente pensou em fazer as duas moedas, né, e eu vi a moeda do Exército, eu não imaginei outra coisa senão o símbolo de um lado e o brasão do Exército do outro, né? Entendeu? Inclusive com a informação de Guararapes, que é 1648, né? E que deveria constar aqui, porque esses elementos são essenciais para que a pessoa reconheça que aquela é uma peça que representa a instituição. Que era possível colocar, que se vocês observarem na moeda aqui do brasão, a parte do brasão, tem uma faixa escrita Exército Brasileiro. Essa faixa do tamanho mínimo, a gente conseguiu identificar a inscrição ali, Exército Brasileiro. Então isso aqui chamou muita atenção, obviamente. A minha reação quando eu vi as duas moedas pela primeira vez foi de surpresa e alegria, assim, porque era algo que a gente vê fazendo o desenho, esperando aquilo ficar pronto, e quando a gente viu na mão, eu nunca tinha visto nada parecido antes, especialmente a moeda do Exército. Quando eu coloquei na mão, eu falei, cara, isso aqui é uma qualidade, é um detalhe absurdo que a gente não está acostumado a ver em qualquer outro trabalho aqui no Brasil. Olha, sinceramente foi emocionante, porque nós fomos buscar as moedas no correio aqui na Palhoça, e com as caixas fechadas nós dois sentamos no meio-fio e abrimos a caixa assim, daí olhamos, falei, poxa vida, que coisa linda. Eu até hoje me arrepia isso aí, entendeu? Porque a gente estava buscando uma forma de chegar ao público, de mudar o processo que ele estava passando, né? Tentando criar uma nova empresa. Então, quando a gente viu esse elemento desse jeito, com todos esses detalhes, a gente teve a certeza que era isso que a gente queria fazer, com essa qualidade. E foi um marco ali bem importante para a gente, que eu acho que foi essas duas marcaram o início da Tocoin, né? Essas duas moedas marcaram o início da Tocoin. Foi aonde tudo começou. Então, de uma ideia que veio da faculdade, um incentivo do meu pai, e a gente hoje, inclusive, usa essas duas moedas como parte do nosso onboard, né? Apresentando a história da empresa. Essas duas moedas estão presentes nessa apresentação para a gente poder lembrar
ou né, a gente lembrar e também para apresentar para quem está chegando, ó, isso aqui foi da onde tudo começou e onde a gente está veio graças a essas 2 primeiras moedas que a gente criou. Eu pensei nessa possibilidade da criação de uma empresa para essas moedas sem consultar o mercado, que eu não sabia que tinham mais empresas que faziam isso. Eu imaginava, mas não sabia que eram muitas. Mas acreditando que o Bruno, com a capacidade de desenho dele, a competência dele em desenhar, em montar e trabalhar com o computador, a gente conseguiria alguma coisa com mais qualidade com relação às outras empresas. Então, essa foi a primeira ideia. E depois eu tinha passado para eles as moedas que eu tinha recebido nos Estados Unidos. E eu vi que lá a Challenge Coin é uma cultura já bem longa, né, de longa data, e em todos os lugares que você vai, todas as atividades que você participa, eles entregam uma Challenge Coin. Aí eu vislumbrei que isso poderia acontecer aqui, que não tinha ainda, porque eu já estava há tanto tempo no Exército, nunca tinha visto. Eu imaginei, pô, tá aí um negócio que pode dar certo.